Rádio Otorrino. Sejam todos muito bem-vindos ao Rádio Otorrino da Sogot, que é a Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia que representa os otorrinos, levando conhecimento não só para os médicos, mas para a população. Meu nome é João Lavinsky, eu sou presidente da Sogot. Estou aqui com o Dr. Rodrigo Beilke e a doutora Bárbara Bianchi. Olá! E aqui, pessoal, o objetivo é levar conhecimento do dia a dia das pessoas, porque o otorrino é uma especialidade que está no dia de todo mundo. É dor de ouvido, é zumbido, é dor de garganta, voz rouca, sono, é muita coisa, é do dia a dia de todo mundo. E aqui, pessoal, como a gente sempre fala, aqui o conhecimento é cientificamente embasado. Aqui todos têm título de especialista em otorrino e levam conhecimento embasado cientificamente. Então não tem charlatanismo aqui, não tem achismo, não tem invenção. Então é o real, né? E eu queria já aproveitar e agradecer a presença do professor Dr. José Faibes Lubianca, que vai falar um pouco e a gente vai conversar um pouco sobre a otite na criança, que é bastante comum. O que a gente faz com a otite na criança? Seja muito bem-vindo, professor Lubianca. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É um prazer estar aqui com os três na mesa, né? A Sogot só tende a crescer cada vez mais com isso, né? E importante o meio de comunicação, inclusive com a população, para que receba as informações de uma forma mais correta, mais científica, né? Então eu congratulo vocês por essa iniciativa e saliento que é um prazer para mim estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Muito Vamos bem, começar. obrigado então, Bianca. O que é a otite e por que ela é tão comum nas crianças pequenas? A otite, eu imagino aquela otite média aguda, é a dor de ouvido de início abrupto e em que a gente faz a otoscopia e vê as alterações inflamatórias da membrana timpânica, principalmente o tímpano abaulado na direção do examinador, né, que o normal do tímpano é ser côncavo. Então, quando ele está abaulado e a criança tem um episódio de dor aguda, daí se configura a otite média aguda. Para abrir um pouquinho para os pais entenderem, então vamos começar com um caso clínico. A gente joga essas perguntas e as coisas vão se encaixando. As melancias vão se encaixando conforme o carro vai andando. Então, o nosso caso clínico vai ser assim. Lucas é um menino de 2 anos e meio, começou a ter febre durante a madrugada. Estava irritado e não queria se alimentar. A mãe notou que ele colocava a mão no ouvido com muita frequência. Foi então ao pronto atendimento, onde foi diagnosticado com otite média aguda. Essa já é a terceira infecção nos últimos 6 meses. A família está preocupada. É normal, então, ter tantas otites em uma criança pequena? Isso também pode prejudicar a audição? Será que ele vai precisar operar? Então, está aí um caso de roteiro para a gente estratificar perguntas para ti agora. Ótimo. Quais são os sinais, assim, que o pai que está nos assistindo, está no meio da noite, a criança está chorando? Quais são os sinais que sugerem que essa criança pode estar com otite? Por isso que ele está nos assistindo agora. Eles estão nos assistindo agora porque eles querem saber como é que eles podem desconfiar que essa criança que passou a noite inteira berrando, se ela pode estar com uma otite de fato. A otite média aguda se caracteriza exatamente por isso, uma dor de início abrupto, né? E pode ter sintomas inflamatórios associados, como a febre, não necessariamente está presente, mas pode estar presente, a dor de ouvido. E realmente o mais importante é a inspeção da membrana timpânica, se olhar no fundo do canal a membrana timpânica para ver se ela tem as características que nos fazem o diagnóstico. Ou seja, o diagnóstico é com avaliação médica, não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito, porque a dor é muito inespecífica. E toda dor de ouvido, ela é considerada uma otite? Perfeita pergunta. Não, absolutamente, né? Existem várias causas de dor de ouvido que não são por otite. E, ao mesmo tempo, existe muita confusão de achar que a criança está com dor, eventualmente quando leva a mão ao ouvido e assim por diante. Eu sempre comento isso com os pais, que a criança com dor de ouvido, ela não põe a mão e nem deixa colocar a mão no ouvido dela porque ela sente dor.
Então, normalmente, quando a criança leva a mão ao ouvido, são outros os sintomas que ela sente, embora não consiga nos dizer, quando pequenininha, como o caso clínico, por exemplo, coceira no ouvido e assim Até por quando tá com diante. sono, às vezes eles puxam o dedo. Exato, exato. Aqui a gente está falando de um caso de otite média aguda, porque existe, a gente até fez um episódio, até o pessoal seguir, sobre dor de ouvido, falando um pouco das outras otites, que são, né? Então, só diferencia um pouco o que a gente está falando, nosso objetivo que é falar da otite média da outra otite, que é a otite externa. A otite média e a otite externa, elas comungam de alguns sintomas comuns, né? Por exemplo, a dor de ouvido, ambas têm, né? O que vai realmente fazer a diferença na história é que geralmente a otite externa, principalmente em criança, ela começa a aparecer mais nos meses de verão, onde tem muito contato com água, piscina, lagoas, mar, assim por diante. Enquanto que a otite média, aguda, embora não seja somente, mas é muito mais comum no inverno, porque ela geralmente se segue um episódio de resfriado. Então, na história, né, já que a dor é comum às duas, essa diferença vale a pena. Mas o diagnóstico, de certeza, mais uma vez tem que ficar frisado, é pelo exame do ouvido, pela otoscopia. Então ficar resfriado, gripado, é um fator que pode precipitar uma otite. É um Média, fator no caso. predisponente, com certeza, da otite média aguda. A otite média aguda, raramente, olha, se conta nos dedos os casos que não têm sintoma de via aérea, nariz entupido, secreção no nariz e assim por diante, precedendo. E por que a criança tem mais otite do que o adulto? Otite média aguda, no caso. Tá? Existem algumas diferenças anatômicas e imunológicas que explicam essa diferença, essa maior prevalência nas crianças, né? Então, por exemplo, a tuba auditiva, que é um canal que comunica o nariz com o ouvido, na criança, além de ser mais curto, ele é mais horizontalizado. E com o crescimento da pessoa, ela vai angulando. Então, é mais difícil uma bactéria ir contra a gravidade para chegar na orelha média do que quando é reta a tuba, como na criança, em que tudo que praticamente vai para o nariz, para a rinofaringe, vai para dentro do ouvido. E a questão imunológica é que a criança, geralmente, nessa faixa etária, e isso explica os vários episódios virais que fazem o ano nas escolinhas, né? Ela tem uma imunidade ainda não amadurecida. Certo? Então, esses dois principais mecanismos, imunológico e o próprio anatômico, predispõem a criança pequena a fazer mais otite do que uma criança maior após os 6 anos ou um adulto, um adolescente, por exemplo. Bianca, então nos explica aí por que toda otite, olha a frase, não precisa de antibiótico. É uma brincadeira. Nem toda otite precisa. Claro, foi uma sacanagem, porque às vezes os pais levam no Sim. plantão e eles não ficam satisfeitos que aquela criança não saiu com antibiótico. E o médico do plantão, que por muito bem falou, papai, fica tranquilo, é uma virose, tem um catarrinho aqui atrás da orelha, vai para casa, lava o nariz e toma paracetamol. E o pai vai brabo, às vezes, e te marca uma consulta até mesmo particular no teu consultório, no outro dia, porque aquele médico do plantão não deu antibiótico pro filho dele que tá com otite. Perfeito, Rodrigo. Isso aí é uma função nossa, né? A gente é um pouco professor também, além de médico. A gente deve perder um pouquinho do tempo da consulta para explicar justamente que o antibiótico não é essa panaceia e que grande parte das otites médias agudas podem sim ser tratadas mais conservadoramente. Nem que se prescreva o antibiótico para usar dali a 48 horas, na eventualidade de ainda ter dor, de ainda ter sintomas, né? Ou não se prescreve nada, ou se prescreve um antibiótico para aqueles pais mais angustiados, para eles terem em casa a prescrição caso seja necessário. Mas realmente, eu diria para vocês assim, que no global, as crianças que têm otite média aguda geralmente têm de um lado só e geralmente têm mais do que 2 anos, né? E isso, para nós, e tem muita base teórica, muitos artigos mostrando que elas podem ser manejadas com essas circunstâncias realmente só com o tratamento expectante e não esquecer, óbvio, da analgesia, né? A gente às vezes conversa que não tem que dar um antibiótico e tal, mas tem que medicar com analgésico para essa criança ter um pouco menos de dor e se sentir melhor nessas primeiras 48 horas. Então, para quem está nos ouvindo, a mensagem que fica é:
Precisa sim ser avaliado com o médico, mas não precisa sair correndo no meio da noite e levar num pronto atendimento, correto? Perfeito. Se medica para dor, geralmente isso é o suficiente, mesmo para os casos que a gente fizer o diagnóstico de otite média aguda e se for unilateral. Eu diria assim que em casos bilaterais, que tem nos dois ouvidos ao mesmo tempo, e ainda por cima em alguns que têm secreção saindo pelo ouvido, esses a gente costuma prescrever o antimicrobiano. Mas em crianças que têm de um lado só, principalmente crianças um pouco maiores ali, acima de 2 anos, certo? Eh, e que não tem secreção saindo pelo ouvido, essas podem sim ser medicadas com analgésico para as primeiras 48 horas e se esperar a evolução, que geralmente vai ser benigna. Isso é uma coisa importante. Nos estudos que compararam dar antibiótico com não dar antibiótico, as crianças do grupo placebo, ou seja, que não receberam a medicação formal, tiveram 80% de resolução do quadro clínico de dor nessas 48 horas. Então, esse é um número que deve ficar na cabeça dos pais sempre, que 80% das crianças, com essas circunstâncias que eu expliquei, essas características específicas, elas não vão ter que usar o antimicrobiano, ou vão evoluir da mesma forma, usando ou não o antimicrobiano. Eu quero voltar um pouquinho para os fatores que predispõem às otites. Nós falamos aí de horizontalização da tuba auditiva, de inverno, mas a gente escuta falar, né, que o fumo passivo pode ser um predisponente, que a amamentação tem um papel. Fala um pouquinho para nós sobre As isso. questões nasais, né, a Bárbara também. Muito boa pergunta, até porque fator predisponente não é a mesma coisa que fator de risco, que a gente vai conversar agora. Fator predisponente o paciente tem e que faz parte da patogênese, ou seja, de como a doença ocorre. Não, mas os fatores de risco podem ser intrínsecos ao paciente ou ambientais. Os intrínsecos ao paciente entra a questão genética, cada vez mais pesquisada hoje. A gente vê que existe uma tendência familiar. O pai teve muita otite, ou a mãe, quando era criança, a criança tem mais chance de ter. Aquela criança que faz a primeira otite, antes dos primeiros 6 meses de vida, ela fica com uma condição chamada predisposição à otite, otitis prone, que é a criança que vai ter mais chance de fazer otites recorrentes. E fatores que não são tão bem delimitados assim, mas que existem evidências mostrando que podem aumentar a incidência, tipo refluxo gastroesofágico em alguns casos, tá? Esses são os fatores que a gente chama intrínsecos, ligados ao hospedeiro, à criança que faz otite. Os ambientais entram, por exemplo, o fumo passivo que tu comentaste. A Então, assim, escolinha, é, o fumo passivo, Rodrigo, para gente ter uma ideia, tem muito estudo a respeito dele e se sabe que o mais importante é a exposição à mãe que fuma, geralmente porque é a mãe que fica mais tempo com a criança, e a partir de 20 cigarros ao dia, a partir de uma carteira. Isso aumenta exponencialmente a chance de fazer otite média aguda. Outros fatores, a escolinha, por exemplo, cuidado em creches é o fator de risco mais importante, sem dúvida alguma. Todos nós tivemos, né, a oportunidade de acompanhar a pandemia, de viver a pandemia no consultório, e a gente viu que as crianças desapareceram do consultório por infecções agudas. Ia no consultório quem? Quem tinha que retirar um cerume, quem tinha uma perda auditiva a longo prazo. adenoide grande. Exatamente. Agora, as infecções recorrentes, as otites, as amidalites, né, as sinusites desapareceram. Por quê? Por causa dessa questão de não ter mais a socialização, né? E a criança, naquele período que ela está na escolinha, é justamente o período que tem a predisposição anatômica, que tem a imaturidade imunológica. Então, uma criança rígida, que não tem problema nenhum de saúde, tanto do ponto de vista nutricional quanto imunológico, ela faz, em média, de 7 a 9 episódios virais por ano. Cada um pode durar de 7 a 10 dias. Especulemos, então, que dure 10 dias e faça 9. São 90 dias, ou seja, 3 meses. Doente. A criança vai estar com o nariz correndo, aquela queixa que a mãe diz nunca melhora, está sempre com o nariz correndo. Tem os intervalinhos que fica bem, e como tende a ocorrer mais no inverno, o comum é isso. Hoje em dia a criança vai à escolinha, ela fica os 3 meses, 4 meses de inverno com o nariz correndo. Introdução precoce na escolinha, É uma amamentação. a deprivação da amamentação é um fator de risco bem delineado também, sabe? A gente sabe que e os estudos epidemiológicos mostram que pelo menos, embora idealmente seja 6 meses, se amamentar por pelo menos 3 meses já começa a diminuir o risco.
Então, para as mães que trabalham e tal, durante a licença, né, gestacional, que amamente a criança. Depois, tudo bem, que não fez 6 meses, fez 4, por exemplo, né? E vai devagarinho introduzindo o leite e outros alimentos. Então, assim, de fatores de risco ambientais, nós temos o fumo passivo e temos um outro que é muito interessante, que é a chupeta, né? O bico. Né? A gente sabe que esse é o fator de risco mais estudado de todos. Uma coisa é dizer que 2 problemas têm associação entre eles, e outra coisa é atuar no problema para ver se modifica o outro. O único fator de risco que tem esses 2 tipos de estudo é o uso da chupeta. Então, é um estudo muito interessante, que pegaram 14 creches norte-americanas, 7 creches eles fizeram um programa que davam por escrito um folheto para os pais dos malefícios da chupeta e deixavam então usar a chupeta somente para dormir. E nas outras 7 creches, eram as creches controles, em que não foi feito nenhum tipo de orientação. E eles acompanharam ao longo de um ano. No final desse um ano, a incidência, ou seja, o número de casos que ocorreram durante esse ano de otite média aguda diminuiu 30% nas creches de intervenção, nas creches que receberam o folheto explicativo e que tiveram as aulinhas ali com os médicos. Ou seja, um fator simples, que é deixar a criança chupar o bico, se chupar só para dormir, reduz em 30% a chance de fazer otite média aguda. Né? É incrível. E aqui a gente já vai fazer um gancho com uma situação que muitos que estão nos assistindo estão se questionando, né? Porque não foi só um episódio de otite, são episódios recorrentes de otite. Tá? Isso acontece muito, né? A criança que tem vários episódios. E hoje existe muita coisa, né, de desinformação sobre esse assunto, e inclusive falando sobre suplementação. Tem coisas que são embasadas cientificamente, outras não. E por isso que a gente está aqui, né, no @Rádio Otorrino, que é para levar esse conhecimento que de fato é o conhecimento que a gente precisa ter. Fala um pouco para nós sobre essa condição dessas otites que são recorrentes, se tem o que pode ser feito para essa condição, o que deve ser investigado e trabalhado nisso. Falaram do bico, né? Mas talvez o dedo entrasse junto. Sim, O dedo entra atos perniciosos. Mais uma coisa para acrescentar aqui nas nossas coisas que não podem na Rádio Otorrino. Tu sabe as coisas que não podem na Rádio Otorrino? Não. Gotinhas nasais, Ótimo. hastes flexíveis, tabagismo e agora o bico. É complicado Me proibir traduzir o bico, Ju. É complicado proibir o bico. O bico tem... As mães vão nos matar. Experimenta. As vó vão parar de nos seguir. Até o nome dele em inglês, o pacifier, tem tudo a ver, né? Ele pacifica a criança, geralmente. Não tem como Calma, viver criança. sem bicos. Mas, claro, fazer o máximo possível, né? Para deixar o bico só para a hora de dormir. Bom, Joel, então assim, otite média aguda recorrente, né? A definição médica, digamos assim, para otite média aguda recorrente são 3 episódios em 6 meses ou 4 episódios em um ano. Tá? Então, se a criança tem esses critérios, e aquela do caso clínico me parece que tem, porque em 6 meses teve 3 episódios, não é, Rodrigo? É a terceira em 6 meses. Exatamente. Então, ela tem uma otite média aguda recorrente. O que a gente faz? A gente atua inicialmente e idealmente nos fatores de risco que a gente comentou aqui. Né? Estimula a amamentação, proíbe o fumo passivo. Daí a gente pergunta na anamnese: alguém fuma em casa? Daí diz: o pai, mas não é na frente da criança, não adianta. Né? Eu brinco, a murrinha fica no corpo. E por exemplo, ele vai para a área para fumar. Né? A pessoa que está na sala sente o cheiro do cigarro. E vem no corpo. Ele vem no corpo. Exatamente. Fica colado na pessoa. Aí os que insistem que não fumam dentro de casa, eu pergunto: e quando está chovendo, como é que tu faz? Entende? E aí acaba aparecendo a exposição. Então, atuar nos fatores de risco eu acho que é fundamental. E para algumas crianças específicas, tá? Que independente do número, embora o número seja uma coisa marcante, assim a gente vê na literatura, que entre uma crise e outra de otite média aguda, preservam líquido, mesmo que estéril, na caixa timpânica, essas são as crianças que tem que colocar, para prevenir os episódios de otite média aguda, o tubo de ventilação, o popular dreninho. Tá? O que é o dreninho e como se faz esse procedimento? Tá bem.
O dreninho, como eu disse, o nome é errado. Não é uma coisa que a gente coloque no ouvido para, através dele, liberar as secreções do ouvido. Não é essa a função do dreninho. Eventualmente até pode acontecer durante um episódio de otite média aguda, que ele não previne completamente a chance. Ele diminui, tá? Então, assim, o dreno é um tubo de ventilação, tá? Imaginem uma lata de azeite. Por que a gente faz o segundo furinho? Para o ar entrar e empurrar o azeite pelo outro furinho, para ele sair mais tranquilamente. O tubo de ventilação, a gente pode fazer essa analogia. É um furinho na membrana timpânica para o ar entrar. O tubo de ventilação, na verdade, é só um corpo estranho que a gente deixa na membrana timpânica para impedir que ela feche. Porque senão, em uma semana, aquele pequeno orifício que a gente faz durante a cirurgia para fazer a drenagem do líquido, fecharia. Então, a gente introduz um corpo estranho, que é o tubo de ventilação, que não tem reação, né, que se deixe claro que a criança não vai ter nenhuma reação por ele estar ali, mas enquanto ele estiver ali, ele vai deixar esse ouvido ser ventilado, já que o problema principal desses casos é o fato do canal que comunica o nariz com o ouvido, aquele que a gente comentou, né, que está com a formação ainda inadequada na criança, não deixar ventilar o ouvido. Então, o tubo nos dá tempo desse ouvido ficar sendo ventilado enquanto a criança cresce e amadurece esse sistema. Eu queria voltar um pouquinho para a investigação, porque é interessante levar para as pessoas quais os exames que o otorrino faz para investigar a otite de repetição e qual é a relação das adenoides com as otites. Ótimo. Então, assim, de exames que a gente faria para investigar a otite média aguda recorrente, eu diria assim, que fora da crise, a gente faria uma audiometria, tá? Junto com outro exame chamado timpanometria. Esses dois exames em conjunto, eles nos deixam ver se existe a repercussão dessa otite média aguda, depois que saiu da fase aguda, na audição. Então, é aqueles casos mais importantes, que são os que a gente tem que ir atrás, porque aqueles realmente se beneficiam do tubo. Ou seja, eles vão ficar por um período com líquido assintomático dentro do ouvido médio, que é uma criança pequena que não sabe referir, que não está ouvindo bem. A gente tem que se guiar por sintomas inespecíficos que os pais vão relatar, que pede para repetir quando é um pouquinho maior, ou o volume da TV está alto. E a audiometria vai mostrar, então, a presença da perda auditiva, e a timpanometria vai sugerir a presença desse líquido, que também a otoscopia, que o médico, por isso a importância da consulta com o médico, Médico otorrino. vai fazer o diagnóstico. Falando, aproveitando então, tu falaste do tubinho de ventilação, né, do vulgar dreninho, relação então, não só com os otites, do atraso de desenvolvimento da fala versus tubo de ventilação. Sabe, Rodrigo, isso é uma coisa bem controversa na literatura, embora a experiência prática da gente diga que formalmente a gente vê muita diferença. As mães falam que depois do tubinho as crianças viram uma tagarela e tal, né? Porque chega a ser engraçado, porque naquela fase ali, antes da sintaxe, que é o sentido das palavras, a criança fala o que ouve, repete o que ouve. E às vezes saem frases com palavras que ela não sabe o significado, mas já ouviu. Então a criança se torna um papagaio, né? Começa a imitar o que se fala, e isso a gente nota no consultório, tá? Agora, as evidências científicas, trabalho demonstrando que botar o tubo de ventilação modifica isso a mais longo prazo, a gente tem bem poucos e ainda não se conseguiu demonstrar, mas a gente tem a impressão nítida no consultório, que é a experiência que a gente tem no consultório, de que sim, que beneficia muito essas crianças que estão com atraso de linguagem, e elas normalmente recuperam esse atraso. Então, a indicação do procedimento da timpanotomia para colocação no tubo de ventilação, que é um procedimento com anestesia geral, estaria possivelmente aplicada a essas duas condições. Uma que a gente falou, que é a otite média aguda recorrente, com vários episódios, e também no caso, como o Rodrigo levantou, que se as crianças que têm o líquido residual, que é estéril, não tem mais infecção ali, mas ele é persistente. E aí acaba a criança muitas vezes tendo problema, se queixando, ou pelo menos os pais percebendo de que essa criança tem alguma questão, ou porque ouve TV muito alto, ou pede para repetir, algumas questões ligadas ao atraso de desenvolvimento. Tu falaste de anestesia geral, isso fica a mando do anestesista, né? Nem sempre anestesia geral. Muitos fazem crianças. consideração e os pais ficam bem felizes. Então isso a gente não consegue Sim. sempre decidir. Sim. Falaste de anestesia geral, não estou te contrariando, mas Sim. fica a escolha do método mais seguro para o anestesista que está contigo naquele momento.
E depende também, né, Rodrigo, de outros procedimentos Exato, associados que associa. podem ser necessários, né? Então, vamos falar de procedimentos associados. A gente falou antes, a Bárbara tocou no assunto da relação de otites versus adenoide agora, então. Ótimo. Para os pais que estão nos ouvindo, né? A adenoides é uma amígdala que nem essas que a gente tem na garganta aqui, só que lá atrás, no final do nariz, tá? Que é justamente a região onde se abre aquele canalzinho que a gente comentou, a tuba auditiva, que ventila o ouvido. Então, a adenoides, quando aumentada de tamanho, ela pode dar sintomas obstrutivos, que é ronco, que é respiração bucal de suplência, e aí a gente teria indicação cirúrgica, se a gente já fez todos os tratamentos possíveis para ela diminuir de tamanho e não diminuiu, tá? Agora, para a otite média aguda recorrente, para aquele outro tipo de otite média, que é com efusão, o tamanho da adenoides ela não significa muita coisa. Por quê? Porque os trabalhos que demonstraram o benefício de fazer a cirurgia de adenoides para diminuir o número de otites ou o líquido no ouvido, eles mostraram que crianças que se beneficiaram em torno de 30% dos casos a menos de redução, né? 30% de redução, desculpem, de necessidade de botar o segundo tubinho quando a gente faz adenoide junto com o tubo de ventilação. Por quê? É a teoria do reservatório bacteriano. O que é isso? Os estudos foram lá e fizeram que nem o teste do Covid, aquela haste lá, Essa pode aqui, essa pode. tocando lá na adenoides e mandando para a cultura no laboratório para ver qual bactéria crescia, e ao mesmo tempo pulsionando os ouvidinhos dessas crianças e fazendo o exame dessa secreção que era recuperada. Eles mostraram que em 95% das vezes a bactéria era a mesma. Ou seja, a bactéria da otite média aguda veio do rinofaringe, mais especificamente da adenoides. Então a gente sabe que essa adenoides pode estar colonizada, mesmo sem estar aumentada de tamanho, seja por bactérias isoladamente vivendo ali ou por biofilmes, que é uma forma de comunidade que as bactérias se agregam para resistir mais, né, aos efeitos dos eventuais antibióticos que são utilizados e assim por diante. Então a adenoidectomia para a colocação de tubo de ventilação não depende do tamanho da adenoides. E a adenoide, sim, tem essa relação muito formal, também com o aumento dela, eventualmente obstruindo o canalzinho, tá? Embora seja mais comum o outro mecanismo, associado à otite média aguda recorrente e otite média com efusão. A gente falou um pouco de que, bom, a criança está com otite, passou a noite de alguma forma chorando, né, e é suspeita de otite. E a gente conversou que, em princípio, não precisa sair correndo para um pronto atendimento, não precisa se apurar, dá para ser avaliado por um médico com tranquilidade. Mas tem situações que, felizmente, são raras, né, de complicações, né? Então, assim, quando que o pai tem que se preocupar e, de alguma forma, ir mais rapidamente para um pronto atendimento para ser avaliado por um médico? Eu acho assim que existem algumas situações que são bem importantes, que devem ser conhecidas pela população, que nos dizem a necessidade realmente de uma consulta de urgência. Então, por exemplo, se essa criança faz a otite média aguda, está com dor de ouvido e ao mesmo tempo o pai nota que atrás da orelhinha dela inchou aquela região, a orelhinha ficou em abano, projetada para frente, né? E toca ali atrás, está vermelho, está quente, está dolorido, essa é uma complicação importante da otite média aguda, que pode surgir junto com a otite média aguda, não precisa ser 2, 3 dias depois, que é a mastoidite aguda. Tá? Essa mastoidite aguda, normalmente, ela pode ser, inclusive, tratada com o mesmo antibiótico que a criança vai receber para a otite média aguda. Mas ela tem que ser avaliada pelo médico, porque ela aumenta a incidência não só das complicações locais, como das complicações, seria um marcador também para complicações intracranianas. Tá? Essa é a primeira coisa. E aquela criança que passaram-se 72 horas do uso do antimicrobiano, que foi prescrito porque se viu que realmente tinha otite média aguda, e não está tendo melhora na dor ou na febre alta e assim por diante. Então, são as crianças que a gente tem que ter mais cuidado. E, claro, as que estão com complicação mais grave ainda, intracranianas, vão ter aquelas alterações de vigília, de sensório, a criança fica mais
torporosa, uma criança que eventualmente começa com uma cefaleia importante depois desse quadro que não está melhorando, também deve ser investigada. Então, são as características das complicações intracranianas das otites médias agudas. Nós comentamos antes que existem 2 tipos de otite, né? A otite externa do canal e a otite média lá dentro do ouvido. E como é que a pessoa que está em casa pode desconfiar de uma ou de outra? Importante também, bacana essa pergunta. Então, assim, supor que vocês são conhecidos da família que está com uma criança com esse quadro de saindo secreção do ouvido e vocês estão na areia da praia ali com ele, dá uma olhadinha aqui por gentileza e vê o que pode ter essa otite aqui, o que é essa otite, tem que usar antibiótico ou não, que é a pergunta que os pais fazem sempre. Embora não seja a forma mais higiênica, mas uma forma simples de resolver esse impasse diagnóstico é pegando a secreção que está saindo pelo ouvido, entre o indicador e o polegar, fazendo o movimento de afastamento dos dois. Se fica aquela secreção pegajosa, isso é sinal que tem muco, que tem surfactante nessa Catarro. solução. Ai. Isso. Esse vem do ouvido médio. E se não está saindo secreção? Se não está saindo secreção, é muito difícil de fazer esse diagnóstico de certeza. O diagnóstico de certeza... Só olhando. Só olhando. Talvez Com otoscopia. talvez puxando um pouquinho tragos, tu Quando poderia está inchado por diferenciar, né? fora, Mas é ajuda um difícil. pouco, né? Isso. Difícil. Por fora, daí fica mais simples, assim. E como disse o Joel, importante, né? O toque no ouvido, que dói muito, ou a criança que vai tirar a camiseta e raspa no ouvido, ali dói o ouvido, esse é mais sugestivo, digamos assim, de que tem otite externa. Perfeito. A gente já comentou antes, mas eu queria que, para quem estivesse nos ouvindo, entendesse o que pode ser feito assim de cuidados para prevenir otite na infância. A gente falou muita coisa aqui, tá? A gente falou dos cuidados, dos hábitos de casa, a gente falou de assuntos relacionados a questões locais, né? Adenoides, questões da própria criança. Mas existe aquela coisa assim do pai perguntar: doutor, mas será que não precisa de um suplemento para melhorar a imunidade? Tá bem? Então, assim, uma coisa só que a gente esqueceu de falar ali é a questão do mamar deitado, a mamadeira, né? sim. Então, sempre se deve inclinar pelo menos 30 graus ali para diminuir esse refluxo para a tuba. A suplementação carece, mas carece mesmo, de evidência científica mostrando que ela funcione. A não ser em casos bem específicos, por exemplo, criança com deficiência de vitamina D, por exemplo. Essa criança, a suplementação tem evidências mostrando que diminui o número de recorrências de otite média. E às vezes, desculpa te atrapalhar, claro. mas às vezes suplementar sem necessidade pode fazer mal também. Principalmente a vitamina D, né? Pro Pode rim. dar problema se você suplementa sem ter falta daquela vitamina. Exatamente, a vitamina D daí ela faz absorver muito cálcio e transformar em cálcio, e esse cálcio pode se depositar no rim e a longo prazo trazer problemas importantes para essa criança. Então, assim, não existe nenhuma evidência científica de boa qualidade, né, mostrando que a suplementação vai fazer diferença, tá? E por isso que não se recomenda também fazer os exames para saber se tem deficiência de Selênio. vitamina D, selênio, zinco, e Manganês. assim por diante, Fósforo. Tabela periódica. tá? Mas lembrando que tem evidências tanto para zinco como para vitamina D nas crianças deficientes. Essas sim, suplementando, vai poder ter um efeito benéfico na otite. Nas crianças que não têm nenhum déficit nesses elementos, é completamente inócuo e inclusive não é desprovido de efeitos colaterais graves. E é importante para as pessoas entenderem, né, que muitas doenças da otorrinolaringologia, assim como otite, isso foi comentado antes, elas têm uma base genética, uma predisposição genética, uma suscetibilidade genética que tem algumas influências ambientais, como a gente comentou anteriormente, né? Isso já dizia Voltaire, né? Ele dizia que o médico apenas trata a criança enquanto ela cresce. Quem realmente cura é o crescimento. A gente distrai, digamos assim, a criança enquanto ela vai melhorando pela natureza. Maravilha, maravilha. Olha, excelente. A gente tem agora um quadro que chama Mitos e Verdades. Opa. E aqui são perguntas, né? Só não pode falar a palavra depende. Tá. Ou é mito? Às vezes dá vontade. Mas se quiser explicar,
Não tem problema. Fica à Pode vontade. explicar brevemente, assim, para te não ficar em maus lençóis. Ótimo. Não tem muita coisa polêmica. Vamos lá, então. Responda para mim se é mito ou verdade que toda criança com otite precisa tomar antibiótico. Mito. Amamentar ajuda a prevenir a otite? Verdade. Usar cotonete no ouvido da criança pode causar otite? Mito. A não ser na circunstância de empurrar muito o cerume lá para dentro e na piscina, por exemplo, isso favorecer a retenção de água e predispor a otite externa. Só nessa circunstância. Pegadinha agora, hein? Otite pode atrasar o desenvolvimento da fala? Verdade. Toda criança com otite de repetição precisa operar? Mito. Otite pode causar febre alta e vômitos? A otite, geralmente, para causar isso, está na dependência de estar complicado ou não. Criança que usa chupeta, bico, tem mais chance de ter otite? Sim, verdade. A otite pode voltar mesmo após o uso de antibiótico? Verdade, Tirar a adenoide em alguns casos pode ajudar a diminuir as otites? verdade. Isso aí, muito obrigada. São esses, ótimo. Ô, pessoal, muito Teve obrigado. pegadinha, né? Não, Não, sem pegadinha. Sem pegadinha. Bom, professor Lubianca, muito obrigado. Foi excelente. Altíssimo nível científico, não podia esperar nada diferente. E agradecer a todos que estão seguindo o @Rádio Otorrino da Sogote e pedir que todo mundo nos siga no YouTube, no Spotify, e nos acompanhe, nos mande dúvidas. Estamos aí para ajudar. E manda esse vídeo para aquele amigo, amiga que tem filhos com otites, para que a pessoa tenha mais informação sobre o caso. Muito obrigado pela atenção de vocês e, não se esqueça, saúde não é brinquedo. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu.